Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim sempre uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por manter o teu povo debaixo das tuas bênçãos, do teu olhar, do teu cuidado, do teu amor, do teu carinho e, acima de tudo, debaixo da tua proteção. No momento em que o mundo ainda está passando por uma terrível campanha de ataque das potestades da maldade contra o nosso planeta, e tu tem nos protegido e nos guardado, e acima de tudo tem preparado material didático, material espiritual, alimento que sustenta de fato a nossa fé através da tua santa e bendita palavra. Muito obrigado, Senhor. E abençoe, Senhor, para que essa situação possa ser vencida, a luz possa vencer as trevas e a situação do mundo voltar ao normal e a tua obra poder avançar como nunca antes com a fé renovada de todos os teus escolhidos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Isaías 8:20, como texto principal, central desta matéria, nós temos a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Meus amados, quem dera, se todo o povo de Deus sobre a face da terra realmente abraçasse a palavra de Deus dessa maneira. Infelizmente, é um número pequeno que de fato abraça assim. E esse número, lá no Apocalipse 3, mostra, representado pelos quentes. Mas, lamentavelmente, os mornos é uma grande parte que neles se envolvem pessoas desde os membros comuns até a alta liderança. Infelizmente, muitos nessa condição morna não conseguem ouvir a verdade, como os fariseus, saduceus dos dias de Cristo também não suportavam. Nós veremos daqui mais um pouco sobre a história desses grupos, dentro do contexto desse tema que estamos estudando, e veremos de perto o quanto isso é verdade. Como sósias desses grupos antigos continua na história do cristianismo em todas as igrejas da face da terra. E esses sósias de fariseus e saduceus antigos, que são os atuais, eles infelizmente não trabalham, não deixam a obra avançar, fica do tipo cachorro no coxo de sal, não come sal e não deixa os boi comer. Nem faz nada pela obra e muito menos deixa a obra avançar, por causa do seu estado de mornidão e, infelizmente, poder que detém durante a ocupação de suas funções na obra. Mas o Senhor está de olho em todos, a obra é dele, a igreja é dele, ele é o dono da igreja. E por questão de tempo, isso vai chegar nos lugares. Ah, mas vai. Jesus está perto de voltar. E a igreja é a menina dos olhos dele. O que Isaías está dizendo aqui? A lei é incontestável. Não tem o que se comentar. E o testemunho. Esse nós comentaremos um pouco, que ele é um pouco confuso no olhar de muitos. Mas fica claro que tanto a lei quanto o testemunho, que comentaremos agora, são características, são brasões identificadores, que identifica e caracteriza o povo de Deus em qualquer época da história do universo. Lei e testemunho. Porque aqui está bem claro que vocês não falar segundo essa palavra, nunca verão a alva, nunca verão a luz, nunca verão a claridade, nunca verão o dia nascer de verdade. É muito sério o que está revelado aqui. Lei, todo mundo sabe, os 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus, que na realidade, originalmente,
2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Mas decalogada no Sinai, lei essa inclusive, que os antediluvianos, até nos dias de Abraão, até nos dias de Moisés, da escravidão egípcia lá, em plena escravidão egípcia, não existia esse decálogo. Só lá no Sinai, durante o êxodo, que ela foi decalogada. E antes, todos esses guardavam o sábado sem problema nenhum, porque conhecia ela na forma original. Mas aí lá no Sinai teve que decalogar e ainda ficou pouco. Escrever em tábua de pedra com o dedo de Deus, igual o Êxodo 31:18 comenta, não adiantou muito, né? Já existia pergaminho, Deus escreveu em tábuas de pedra. O Espírito Santo passou a trabalhar de uma maneira mais aberta, esclarecendo para o planeta Terra, que passaria a escrevê-las no coração, fazendo o nosso coração de pedra um coração de carne, ensinando a obra genuína da verdadeira conversão. Aí entenderia melhor. Tanto Cristo, em Mateus 5:17-19, foi claro em dizer que eu não veio abolir, mas cumpriu, e nem um jota e nem um tio, até que o mundo acabe, os céus e a terra passem, é para ser tirado. Ele foi radicalmente claro sobre essa questão, e João também, lá em 1 João 2, 3, 4 e 7, onde ele fala que quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso. Com ele não está a verdade, ele não dou um mandamento novo, mas é o antigo, que desde o princípio tivesse. Mesmo sabendo de tudo isso aí, essa clareza toda, essa clarividência, que eu citei só 2 pontos, quantas e quantas pessoas sofrem verdadeiras indigestões, não só com questão da lei, mas com questão da verdade de um modo geral. E mesmo dentro da igreja, quantos não aguentam o peso da verdade? É muito sério. Mas o testemunho, então, quando volta a falar no testemunho, porque a lei é muito claro, não tem o que se discutir, o que se conversar sobre isso, é muito claro. Inclusive, quando olha para a questão do sábado, que é o que faz o diferencial da maioria das religiões cristãs da terra, lá em Isaías 66, 22 e 23, fala que no novo céu e na nova terra vai continuar vindo me adorar todo sábado. Quer dizer, o dia principal de adoração e de guarda vai continuar sendo o sábado da eternidade. Como Jesus disse lá em Mateus, até que os céus e a terra passem, nem o jota nem o tio vai ser tirado. Mas mesmo assim, o que tem de gente que quer passar por cima ainda não é brincadeira. Mas agora, quando vai para o lado do testemunho, que fica um pouco assim confuso, nós temos 2 textos bíblicos assim que dá uma martelada em cima disso. Todos 2 lá em Apocalipse. Um no capítulo 12, o verso 17, mostrando da forma escatológica, quando o dragão irado partir a última viagem contra os remanescentes, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, o que sobrou dela, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí vai lá no capítulo 19 de Apocalipse, no verso 10, a última parte, está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Interessante que do versículo 11 de Apocalipse 12, fala que Jesus usou esse testemunho aí, junto com o sangue dele, de forma antecipada, para poder combater Satanás na batalha que teve no céu, quando ele derrubou os nossos primeiros pais aqui, porque está mostrando na linha de raciocínio, do verso 7 ao verso 12 aí do capítulo 12 de Apocalipse, a serpente lá do Éden, que contribuiu com Satanás, né, como membro da potestade da maldade, para derrubar o casal aqui no planeta Terra. Então isso remonta esse período dessa batalha lá para o Gênesis, aonde então Satanás e seus anjos foram contra Miguel e seus anjos no céu, aí no relatório do capítulo 12. Lá no verso 11 está dizendo que pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus que é absoluta, é eterna, então não tem passado e nem futuro, e nem presente, ela é simplesmente absoluta, em qualquer situação. Então, pela palavra de Deus, ele pegou o sangue dele, que não teria volta, lá no Getsemane, lembra que ele suou sangue, ele morreu a morte eterna, Apocalipse 1:5. Pelo sangue dele e pela palavra do testemunho, que aí no versículo 10 do capítulo 19 está dizendo que é o espírito de profecia. Então, isso aí enaltece toda a natureza profética dos servos de Deus, de todo o universo, de todas as épocas,
aonde ele autenticou a palavra dele, mostrando o futuro, não só o futuro imediato, como profecias primárias, mas o futuro escatológico. E de profecias também que não tem volta. Como dessas foi a vinda do Messias, como dessas também é a volta de Cristo e o fim do mundo. Como dessas mostra a cidade santa descendo de lá para cá, após estar definitivamente concluso a história do juízo de Deus após o milênio, e ele vem para executar, finalizar, descendo lá do terceiro céu para cá. Então, esse testemunho é a palavra, é a corrente poderosa, esse espírito de profecia, é a corrente poderosa que acampa toda a estrutura da palavra viva, escrita em todas as épocas pelos servos de Deus de todos os tempos, aonde estrutura o corpo doutrinário bíblico, não religioso, bíblico, que todas as religiões deveriam respeitar de maneira absoluta, e infelizmente não respeitam. E nós vamos ver aqui no próximo tema, uma tal de tradição, que é uma doença que tudo quanto é religião sofre dela, tem gente doente com esse problema gravíssimo, que mais traz problema do que solução. As questões tradicionalistas, porque infelizmente envolve uma série de detalhes que essa lição de forma muito feliz estará apresentando. Mas lei e testemunho são características da divindade, meus amados. E o povo de Deus de todas as épocas teve que apresentar essas duas características como emblemas do Deus vivo sobre a face da terra, vivendo aqui debaixo do comando da palavra viva do Senhor, nosso Deus de todos os tempos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Por isso que o tema, de forma muito feliz, está tratando da Bíblia como fonte autoritativa da nossa teologia. Muito interessante esse tema. Segundo tema, tradição. Meus amados, a tradição mostra uma certa rotina, um certo padrão de comportamento de diversas culturas e de formas diferentes. E isso foi assim desde que o mundo é mundo, convivendo com o pecado. Mas nós vimos o que as tradições antediluvianas levaram o planeta. Nós vimos o que as tradições de Sodoma e Gomorra levou aquelas civilizações. Nós vimos o que as tradições nos dias de Cristo levaram a igreja, a liderança da igreja, a nata da igreja, a crucificá-lo, a crucificar, maltratar, cuspir e rejeitar o Filho de Deus, o Messias, que tanto eles esperavam. Veio para que eram seus e os seus não quiseram. E é o mesmo ranço maldito que tem feito tantos crentes perdidos e principalmente vítimas da mornidão absoluta que tem vivido, e só Jesus na causa para poder libertar desse estado tão pérfido, tão apodrecido de fé cristã. Que é verdade que Deus está dizendo que está a ponto de vomitar. O próprio contexto do autor, de forma muito feliz, mostra que realmente é muito arriscado querer implantar goela abaixo essa situação frente aos outros. O manual levanta Marcos capítulo 7, de verso 1 ao 13, para mostrar um exemplo do perigo da tradição. Algo que aconteceu, nós estamos falando da nata judaica, da nata do povo de Deus nos dias de Cristo. Meus amados, esses fariseus que estavam ali em volta de Cristo, e saduceus que estavam ali em volta quase o tempo todo, e muitos essênios, que também era da linha que vinha João Batista, né? Estavam por ali, esses três grupos. Esses três grupos surgiram na igreja judaica por volta de 142 a.C., nos dias da revolta dos Macabeus. Foram com eles, esses descendentes levitas, que começou todo esse processo de divisão de ideias e de projetos dentro da igreja de Deus. Os saduceus mantiveram a linha de sacerdócio
porque eram descendentes diretos do sacerdócio levítico. E vocês viram em que é que foi dar a crença dos saduceus lá na frente. Por fim, não acreditavam na ressurreição, coisa complicada e muito distante de fato do estado de estudo da palavra de Deus e mais envolvido e metido com política do que o que se deveria. Os saduceus. Os fariseus, uma corporação minoritária, esse sim, que não era linhagem direta do sacerdócio levítico, mas mergulhar de ponta cabeça no estudo da palavra de Deus, com um problema gravíssimo. Começaram a criar regrinhas e leis em cima de leis, aumentar o corpo, e passou a ser apoiado pelo povo, pela classe mais humilde, de um modo geral, o tempo todo, até nos dias de Cristo. Se tornaram fanáticos de carteirinha, fundamentalistas de carteirinha, a ponto de serem os pivôs principais de todo o martírio de maldade para conduzir o Salvador às mãos do Império Romano para ser executado. E os essênios, que passou a viver uma vida mais humilde, mais no campo, etc., mas também com alimentação mais simples, mas também grupos separatistas. Então esses montavam os três grupos separatistas que aqui nos dias de Cristo, nós estamos falando no ano 27, quando ele foi batizado, já tinha 169 anos que existia. Então nós estamos falando aqui de que já tinha de tradição, de história, quase 200 anos durante o ministério de Cristo. Entende, irmão? Isso é muito sério. E então já existia gerações já de pessoas e de ideias consolidadas que causavam conflito dentro da mesma religião, que todos pertenciam à mesma religião, todos pertenciam ao judaísmo. Tudo aqui incorporava a estrutura judaica dos dias de Cristo. E no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 1 ao 13, aparece uma experiência muito curiosa, aonde Cristo se defende e contra-ataca de uma maneira muito sábia, usando a espada do Espírito, que corta até na divisa da alma. Aqueles grupos ali de olho, observando e tal, e sempre armando esquema para pegar Jesus, num flagrante, seja ele ou seja os discípulos, estava ali de cima. Jesus aqui tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, estava ali na região de Genezaré, no norte de Israel, um reduto ali de fariseus fundamentalistas. E agora eles ficam de olho nos discípulos, a forma que eles se comportariam, que seguramente já tinham prestado atenção nisso em outras ocasiões. Alguém já deveria ter futricado, fofocado, que os discípulos não era muito assim de estar lavando as mãos do jeitinho que eles deveriam lavar, e os utensílios também de distribuir as alimentações. E como eles eram muito fundamentalistas, esses grupos que ali estavam, os fariseus especialmente, estavam de olho para poder pegar Jesus no canto e jogar ele na parede. Mas se deram mal. Como se deram mal? Eles logo questionaram a Jesus sobre a impureza que aqueles indivíduos ali estavam, né? Jesus certamente lavou tudo direitinho, etc. Se não tiveram, Jesus não deixava margem para ninguém criticá-lo de forma direta. Mas Jesus não importunava os seus discípulos por seguir ou não seguir tradições. Jesus foi um autêntico criador da estratégia que mais tarde Paulo adotaria de dizer, fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, de forte com os fortes para ganhar os fortes. Jesus fez isso o tempo todo. Não foi à toa que Nicodemos se converteu, que José de Arimateia se converteu. Nicodemos era um fundamentalista, era um fariseu fundamentalista. Paulo, nem se fala, era fanático, perseguidor dos cristãos e se converteu. Não aguentou observar a realidade do amor de Cristo em toda a trajetória, e principalmente quando ele cai do cavalo a caminho de Damasco. Então Jesus tinha essa estrutura que Paulo adotou e usou como lema, usou como estratégia em toda a sua vida missionária. Jesus não deixava margem, mas não perturbou, não importunava seus discípulos por não cumprir com a tradição, como era o costume desses fundamentalistas. E aí eles vieram importunar Jesus, apontando para a falta de cumprimento tradicionalista dos discípulos.
porque já tinham quase 200 anos que eles vinham fazendo essas besteiras que tinha se tornado lei dentro de Israel. O próprio sábado, dezenas de formas de guardar o sábado era incorporado como guardar sábado, coisa que não tem sancionamento bíblico algum, teológico algum. Deus simplesmente falou para guardar o sábado, não precisou de inventar esse tanto de forma do que pode e do que não pode fazer. Era coisa lógica que se resume no próprio mandamento, o que deve, o que não deve fazer, o que pode, o que não pode, e não criar aquelas dezenas de regras, de determinações do que deve, o que não deve, do que pode, o que não pode, e ainda com uma série de punições proporcionais a qualquer forma de transgressão que esses fariseus tinham criado. Nunca teve autoridade bíblica para isso. A Bíblia, de forma alguma, a palavra de Deus, de um modo absoluto, jamais sancionaria tais inventivas que eles criaram, que perduraram além dos dias de Cristo. Eles se arregimentavam dessas regras como se fossem uma extensão da lei cerimonial, da lei de Moisés, como se fossem Moiséses modernos, para inventar e sustentar tais tipos de regra, que bateu de frente com Cristo aqui e foi de costa. Não encontrou o menor sustento. E aí eles vêm e criticam, porque esses caras estavam ali na beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e então estava cheio do mercado, de frente para um polo comercial que tinha gente de tudo quanto é cultura. E dentro do preconceito formado por essas malditas tradições, esses indivíduos, o maior problema deles não é tanta questão sanitária, não, de higiene. O maior problema deles é o perigo deles estar se contaminando com gentios. Por isso ali o fundamentalismo era muito elevado. Eles tinham praticamente quase que tomar um banho, lavar da ponta dos dedos até em cima. Não adiantava só lavar a mãozinha normal ali, não. Estariam imundos diante de uma refeição, coisa que era típica ali daquela região. Não era tão fundamentalista nessa questão em outras regiões como era ali nessa região onde ele estava. Ali no norte de Israel, região que envolvia a antiga Galileia. Então eles apertaram a Cristo com essa questão, e Cristo, o Filho de Deus, sabia que ia ser abordado com isso, já estava, porque sabia o que os caras estavam pensando. Ele estava vendo eles armando direitinho cada pauzinho da arapuca para fechar em cima de Jesus e os apóstolos. Mas ele desmantelou essa arapuca todinha, voou pedaço de graveto para todo lado. Não teve conversa. Meus amados, Jesus chama a atenção deles para essa questão da tradição que não passa de inventiva humana, de tradições humanas, que vocês inventaram, que não tem o menor sancionamento, não tem a menor autorização bíblica, e coloca em cima do povo de Deus como um fardo. Meus amados, Jesus de cara mexe numa ferida social que tinha se tornado gravíssima, que a tradição deles tinham feito. E isso depois de falar para eles que o que entra pela boca não faz mal, mas o que faz mal é o que sai pela boca. E infelizmente, né, um refrão da ignorância absoluta de muitos religiosos que usam isso para poder comer carne de porco, para comer carne de rato, carne de um monte de encrenca, de capivara, de paca, carne de cavalo, de anta, a maioria dos presuntos que existem, das alimentações processadas. Então usa esses argumentos de estão infelizes, né? Lá na China, todos os vírus praticamente que aconteceu lá, vieram por contaminação de humanos com animais, por culturas praticando alimentação imunda. A própria AIDS, né, lá na África, quando surgiu de tanto povo comer macaco, vocês viram no que deu, a praga que virou na face da terra. E aí o coronavírus, Covid-19 não foi diferente, formando essas mutações dessas alimentações imundas sobre a face da Terra e que gerou os problemas que tem gerado na história do nosso planeta. Um exagero cometido aqui por um lado, e Jesus chama a atenção de um problema muito mais grave agora. Dessas tradições. Vocês pegam os pais de vocês que são idosos, joga pra lá, em poucas e boas. Vocês ficam com o patrimônio que era deles, vocês usam de desculpa desfarrapada que essa riqueza, essa verba
teria se transformado numa corbã. O que é corbã? Oferta. E o que é oferta? Dedicada é ao Senhor. Mas no fundo, né? Vocês não dão nada para o templo e muito menos para os seus pais, por causa da avareza, da sede de poder que vocês têm, comete uma atrocidade, porque Moisés deixou bem claro, e essa é a autoridade da lei de Deus, que honrar pai e mãe. Isso não caiu de moda jamais. E nós somos obrigados a honrá-los enquanto eles viverem. E mesmo depois que eles morrem, honrar o nome deles. Isso é testemunho, porque eles foram representantes de Deus dentro de casa. Tenha errado ou não, mas foram representantes de Deus dentro de casa. Então manchar o nome deles jamais. É pecado. Desonrar pai e mãe é pecado, sempre foi. É justamente aqui que Jesus chama a atenção deles e desarma eles de uma forma fenomenal. Esses líderes religiosos que cometiam tão grave agressão social e familiar pela sede de poder. A mesma sede de poder que tem o espírito comunista sobre a face da terra, né? Se vocês assistiram Escatologia, aula 35, o sinal da besta, Principados e Potestades, parte 2. Vocês vão ver o que o espírito comunista, nas mãos de Satanás, das potestades da maldade, tem tentado dominar a economia mundial, levando o planeta Terra num verdadeiro caos, de uma doença que não tem o índice de letalidade nem do H1N1, que era uma variação da própria influenza, e coisas do gênero, todas as que surgiram desde 2002 para cá, que inclusive a SARS, que foi a primeira delas, já era o atual conhecido coronavírus, né? Coisa de louco um negócio desse. E tá aí, fazendo um piseiro danado, parando, estagnando toda a estrutura comercial do planeta para a economia travar. Mas o que é isso? A tradição do comunismo, fazendo isso no planeta Terra, tentando derrubar toda a estrutura de progresso do planeta Terra, que já enfrenta os problemas que já enfrentava, e agora Deus está tendo um cuidado especial para proteger o seu povo, que a maioria está acuado, quietinho no canto, não consegue nem cumprir com a ordem do mestre de pregar o evangelho a todo o povo tribo e língua. São poucos que eu sei sobre a face da terra que tiveram coragem, que têm coragem de continuar pregando, como eu gravei em plena crise e continuo gravando e continuo dando as aulas para a honra e glória de Deus, cumprindo com a missão do ID. Continuo fazendo minhas caminhadas, graças a Deus. Tenho saúde de touro, estou com 57 anos de idade e tem quase 40 anos que eu não sei o que é um resfriado, para a honra e glória de Deus. Sabe, irmãos? Eu sei que alimentação é tudo. Mas a tradição que nós temos nesses assuntos na história da humanidade, lá no Éden começou por alimento, o problema, e é o grande problema da humanidade hoje. E a fome mata muito mais gente, inclusive, do que qualquer tipo de vírus ou bactéria. Então é muito grave esse assunto todo, e aqui o que estava acontecendo não era diferente aqui nos dias de Cristo. Os pais sendo desonrados e jogados para lá, como trastes, né? Como coisa que não vale nada, encostado no canto, pela sede de poder dos fundamentalistas que queriam dominar não só o lar, mas a economia da família. Isso não é diferente quando olha para a economia do governo, a economia mundial. A sede de poder satânico que fez Lúcifer cair lá no céu e continua envenenando todos que têm a mesma característica, o mesmo nível de ambição satânica que teve Lúcifer e que tem Lúcifer. E Cristo aqui desmascarou de forma completa e absoluta nos seus dias. Essa manobra maquiavélica desses fundamentalistas dos dias de Cristo não mudou em nada nas manobras maquiavélicas que continua em todas as igrejas na face da terra, implantando goela abaixo tradições e regras que atrasam a obra de Deus. Olha, conheço dentro da estrutura religiosa regrinhas novas que surgiu de pouco tempo para cá, que o indivíduo que cometeu adultério, que foi excluído da igreja, a parte que ofendeu, que praticou o adultério, foi cortado, claro, tudo certo, está dentro do normal, mas agora
Para rebatizar esse indivíduo, não importa se é daqui 10 anos, carrega, tem até ano, entendeu? É 10 anos para lá. Para ser rebatizado, precisa de ter um monte de componente para reaceitá-lo novamente. Cargo de ordenação nunca mais esquece. E agora tem mais uma regrinha, além de muitas das que já tem, parecendo a guarda do sábado do Antigo Testamento da época dos judeus. Precisa da parte ofendida a perdoar. Que coisa mais estúpida, que não tem o menor fundamento bíblico. O menor. A minha tese de mestrado em Teologia e Cultura, eu me especializei dentro dessa área. Casamento, divórcio e celibato. Um trio polêmico, mas biblicamente claro. E quem quiser receber essa tese, é só acessar o meu e-mail, professorrafaeldinizcaetano@gmail.com. Ou entrar no meu Google Drive, vai encontrar a tese, ou no contato, onde eu envio os links para todos que desejam receber as lições, palestras e até essa tese, se quiser, eu encaminho. No contato que está embaixo na tela. 62-98133-6615. Meus amados, nós precisamos de focar mais na Bíblia como fonte teológica de fato, parar de ficar inventando essas regrinhas, parar de ficar fomentando esse tanto de regra que dificulta a pregação do Evangelho a todo o povo tribilíngua. As pessoas se batizavam nos dias de Cristo, não tinha ficha batismal, não tinha nada disso. Irmãos, tudo bem. A quantidade de gente que tinha no começo era uma, a quantidade é outra hoje. Mas tem coisa que pega pesado. Atrasa a obra. Dificulta. O evangelismo dificulta o batismo. E Jesus pediu uma coisa muito simples. Prega, ensina tudo que eu vos tenho ensinado e batiza todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só isso, nada mais. Vamos cumprir com a missão, com a ordem do mestre, que não tem regrinha nenhuma para fazer isso. Pedro terminou o sermão dele, batizou quantos milhares de pessoas ali de imediato, irmãos. E isso é o que tem que continuar sendo feito. Durante quantos e quantos anos foi feito dessa forma? Por que ficar cada dia que passa criando essas regras fundamentalistas que atrapalham e atrasam a obra de Deus? Agora chega um vírus maldito desse aí, comparado com outros, é um mosquitinho. Comparado com os elefantes que já teve para trás, com índice de letalidade absoluta quase, acima de 40%, agora acuando a obra de Deus e o povo parado. Porque é um sistema satânico, diabólico sobre a face da terra, conhecido como comunismo, está tentando dominar o mundo. Eu sei muito bem que se isso acontecer, Jesus vai voltar logo, porque não tem outra solução. Nós sabemos que a última grande crise vai partir dos Estados Unidos, mas é hora que tiver um comunista lá. O dia que entrar um presidente comunista lá, vocês podem olhar para o céu. Jesus vai estar voltando. Agora, isso acontecer e o povo está acuado dentro de casa, a ordem não foi quando chegar a crise, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, mas vaza. Sai para fora. Vai cumprir com a obra, vai cumprir com a missão. O que nós estamos parados? Isso está errado, irmãos. Deus, se os médicos estão lá curando as pessoas, lidando com as pessoas, o que nós estamos fazendo aninhada, acuada dentro de casa? Pense nisso, amado irmão. O nosso ofício é evangelizar. E no Zap Zap e na televisão não tem jeito de evangelizar igual tem no cara a cara, não. No calor humano. De estender a palavra, de estender a mão e orar pelas pessoas para que Deus possa curá-las. Pense, reflita. Se a economia do mundo parar, a fome chega e mata muito mais que o vírus. E quem vai sobreviver? Aqueles que estão com as geladeiras lotadas, aqueles que estão com as reservas lotadas, que não têm dificuldade, se isolam nas suas mansões e pronto. Mas e a grande massa populacional, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu na China para implantar o comunismo. Milhões morreram. E continuam morrendo em crise de fome até hoje. Enquanto que a nata, toda capitalista, sai para tudo quanto é lado.
É isso que eles querem implantar no planeta todo e dominar o planeta todo. Então, isso é um assunto seríssimo relacionado com o assunto tradições. É nas tradições que vai transmitindo para as culturas as experiências adquiridas no passado, as quais Jesus de cara aqui mostrou para eles nos dias deles, desses fundamentalistas, que eles estavam errados até na alma e tinham que mudar a maneira de ver. E é assim que nós entramos no terceiro tema, experiência. A questão de experiência pessoal, seja ela como indivíduo, ou como cultura, ou como família, seja ela individual, cultural, familiar, nacional, internacional, experiência é uma coisa muito íntima de cada indivíduo, de cada cultura. E toda ela está recheada de altos e baixos, de coisas boas e de coisas ruins, de erros e acertos. Eu comparo a experiência humana com um diagnóstico clínico de uma determinada doença, mas que cada organismo tem uma reação diferente e, consequentemente, precisa de uma receita diferente. Tem pessoas completamente alérgicas que, se usar o mesmo medicamento para tratar o mesmo mal que eu teria adquirido, hipoteticamente, a pessoa alérgica, se tomar o mesmo remédio que eu tomei, pode morrer. Por isso tem que ter um remédio alternativo para aquela pessoa. Tem gente que se dá bem com um tipo de chá, outros não se dá bem. Tem alergia, empola o corpo. Ou tem problemas intestinais, ou tem problemas estomacais. Então é muito relativo. A mesma doença, organismo distinto, receitas distintas. Pode até ser que dá certo de um para outro e funcione, mas vai ter casos que não vai dar certo em hipótese alguma. Mesmo os remédios mais simples, coisas da natureza. Por isso que as questões, quando olha por prisma cultural, familiar, num grupo maior ainda de questão de experiência, as ideologias, as avarezas, os maus hábitos, sede de poder, têm arrastado uma multidão tão grande que lá no Apocalipse é comparado com a areia do mar, o número de perdidos, que mergulharão num lago de fogo e enxofre, destruído pelo poder de Deus, justamente porque preferiram idolatrar suas próprias experiências a aceitar as orientações sagradas da palavra viva de Deus e da palavra escrita, que é o resultado da palavra viva manifestada aos profetas e que, ao ler, hoje continua falando vivo aos nossos ouvidos. Além da voz pessoal do Espírito Santo que nos mostra esse é o caminho, andai por ele. O que nós temos aqui no livro de Romanos, capítulo 2, verso 4, e no livro de Tito, capítulo 3, verso 4 e 5, é a experiência da salvação de Cristo oferecida por nós, nos transformando em novas criaturas, pessoas com mente renovada, com mente aberta para ouvir e seguir a palavra de Deus, para obedecer e cumprir com a missão que Cristo tem confiado a cada um de nós. Não há experiência maior do que essa, meus amados. Qualquer experiência diferente dessa linha de raciocínio aqui apresentada no Escrito Sagrado é se juntar à grande multidão, comparado com a areia do mar, que é o número dos perdidos que se perderão, independente da religião que eles professaram em toda a história das suas experiências de vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O quarto tema, cultura. De maneira muito feliz, aqui o autor, no manual, faz um comentário interessante. Mesmo que os fatores culturais influenciem inevitavelmente nossa compreensão da Bíblia, não devemos perder de vista o fato de que a palavra também transcende as estabelecidas categorias culturais de etnia, império e status social. Essa é uma razão pela qual a Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e até é capaz de transformar e corrigir os elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, eu sempre falo isso, ela está à frente do nosso tempo. Ela não é livro de carochinha como a maioria dos fundamentalistas a tem. Quando trata de assuntos delicados do Gênesis e do Apocalipse,
Ah, mas ficam bravos na hora. Tem assuntos que eles são incapazes de aguentarem, principalmente relacionado com o Gênesis e com o Apocalipse. Ah, mas tem assunto ali que eles não suportam, né? É complicado. E não só isso, porque eles se acham donos de igreja. Dono de igreja quer pôr as regras, quer comandar, quer segurar as rédeas. E o dono da igreja é Cristo. O dono das ovelhas é Cristo. Não é mortal nenhum que se passar para debaixo da terra, a formiga entra na orelha e sai no nariz igual. Não tem o menor fundamento isso. Cultura, tradição, experiência, tudo isso, quando olhamos para Cristo, tem que ir para o ralo e ser readaptado, reajustado, porque nós deixamos o reino das trevas como raça caída e como raça eleitas, como pessoas convertidas. Fomos adotados no reino de Deus, como seres que se preparam para ser redimidos. E como redimido, voltar a fazer parte da raça pura. Raça essa que por milhões e milhões de anos foram nossos pais lá no jardim. É um dos assuntos que eles não aguentam, né? Porque eles acham que Adão e Eva, numa semana foi criado, pecou e já saiu e pronto, né? E os 2 primeiros filhos dele surgem lá fora do jardim. Mas lá dentro do Éden, na hora que Deus estava lá colocando a roupa, veste neles, o próprio Adão deu o nome na Eva de Eva, porque ela é a mãe de todos os habitantes da terra, né? Como é que explica isso? Relatado em Gênesis capítulo 3, verso 20. Aí já causa um embaraço total, né? Porque os primeiros filhos foram os gêmeos, Caim e Abel. Que Adão conheceu a Eva, ela teve um filho e depois teve o outro. Não fala que ele conheceu 2 vezes. Como comenta em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. Ele conheceu ela uma vez e ela teve 2 filhos. Então, são assuntos assim que embaraçam, né? Os 3 grupos que aparecem lá em Gênesis também, capítulo 6. Os filhos de Deus, filhos dos homens. E os grandes, os valentes, que eram os anaquins, os valentes da antiguidade, né? Homens de renome. Tudo isso incomoda a tradição religiosa. Dentre outros assuntos, como Ezequiel 1, mostrando que querubins são sistemas de transporte. Isso incomoda. Incomoda demais. Isso é muito para a cabeça deles. Porque ficaram muito presos, está muito preso a regrinhas e não a teologia absoluta de um livro que está à frente do nosso tempo. Aí não aguenta. Ufologia bíblica é um verdadeiro desastre na cabeça de um fundamentalista, de um fariseu moderno, de um saduceu moderno. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está dentro da Bíblia, né? O sistema de transporte com roda, com sistema de propulsão, tudo está tudo dentro da Bíblia. Não foi eu que escrevi. E as pessoas não aceitam, não conseguem suportar. Esses assuntos, tudo que eu citei aqui são um pouquinho só. Tem outros mais polêmicos ainda. Mas está na Bíblia. E nós não podemos ir contra isso, né? A Bíblia está aqui, ela é a fonte, a regra, é o que nós estamos estudando, ele é a fonte autoritativa da nossa teologia. As doutrinas religiosas têm que estar fundamentadas nisso. Se fora disso, não tem nada a ver com a Bíblia. Está criando regras e tradições que são costumes humanos. Está fora do contexto. E precisamos repensar sobre isso, irmãos. Temos que respeitar, amar essa obra, nos envolvermos nela, mas acima de tudo, de viver conectados com a verdadeira palavra de Deus e não com tradições, com experiências ou hábitos ou costumes que na sua maioria, infelizmente, está vinculado ao pecado e não à doutrina bíblica propriamente dito. E esse tipo de contaminação sempre é perigoso, é sempre nocivo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, mostra o perigo de ser apaixonado pelas coisas do mundo. E essas experiências, essas culturas, tudo isso é coisa do mundo. Não é só tomar bebida alcoólica, gostar de boate, gostar de carne de porco, gostar de coisas que a Bíblia não autoriza, ou que a Bíblia mostra que não é só ser amante de abominações, que é gostar, que é ser amante, que é ser apaixonado pelas coisas do mundo. É mundanismo, sim. Amar tradições que não têm sustentação na Bíblia.
criar regras que não têm sustentação na Bíblia. E isso é amor ao mundanismo, porque faz parte desse mundanismo a sede de poder, de querer dominar, de querer ter cargo, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo. Não para honra e glória de Deus, mas para poder criar uma fachada de poder, sede de poder, satisfazer uma sede de poder. Isso é um ranço maldito que incorpora aqui claramente no texto aqui que eu acabei de citar, de 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. E que o amor de Deus não está neles. Presta atenção nisso. Os que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. E essas tradições, essas regrinhas, essas bobagens que não têm fundamento bíblico, faz parte desse contexto aqui, tão quanto faz parte tudo o que a Bíblia abomina. Porque isso é o que Cristo apontou na cara dos fariseus, dos líderes da sua igreja naqueles dias, mostrando o que eles faziam com os pais deles, que eles deveriam estar honrando e estavam desonrando, e criando um problema familiar e social terrível dos seus dias. Já não bastava o Império Romano oprimir como oprimia o povo, agora a própria família judaica fazia isso com seus pais. E Jesus chamou o dedo na cara deles e mostrou. É muito sério esse assunto, meus amados. É muito sério. Pense nisso. É gravíssimo. O amor ágape é a única forma de nós transcendermos toda essa estrutura, todo esse ranço e termos realmente uma mente aberta para a palavra de Deus, escrita e a palavra viva. E cumprir de forma absoluta com a missão do ID, que o Filho de Deus comissionou a mim e a você como indivíduo e como igreja sobre a face da terra. É só com o amor ágape, o amor absoluto, o amor incondicional. Esse amor nos dará condição de cumprir com a missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, razão. Se estudarmos 2 Coríntios, capítulo 10, versos 5 e 6, e Provérbios 1, 7 e 9 e 10, podemos concluir claramente que o nosso caráter forma um perfil ideal que se resume na luz dos nossos olhos. Isso está em plena harmonia com Mateus 6, 22 e 23, quando o nosso Salvador diz que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Esse fato, meus irmãos, muda qualquer regra. Esse fato muda qualquer razão. Por que razão? Porque as pessoas interpretam como a razão pessoal deles como razão absoluta de qualquer um. Como se o remédio que foi bom para eles vai servir para qualquer organismo. E cada indivíduo tem sua razão, mas Deus tem a razão dele. Nós temos o nosso tempo, Deus tem o tempo dele. Satanás tem o tempo dele, as potestades da maldade têm os tempos dela. Eles tentam antecipar o tempo de Deus, que jamais irão conseguir. Não adianta forçar, não adianta querer ir para cá e nem para lá. O tempo de Deus, no tempo dele, tudo acontecerá da sua forma correta. Não adianta ficar ninguém acuado em lugar nenhum. Porque no tempo de Deus é que acontecerá tudo o que tem que acontecer. Porque assim está escrito. A razão de Cristo, a razão da palavra, é que tem que ser transparecida numa mente renovada, numa mente aberta, que dedica um culto racional a Deus, que é uma mente renovada pelo Espírito Santo, uma mente livre dessas tendências mundanas, que é o que Paulo comenta em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, para não nos conformarmos com esse mundo, com essas coisas, mas renovar a mente e oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, ter como foco a nossa redenção, ter como foco a missão de ir a todo o povo, tribo e língua, pregando e batizando, e cumprindo com a missão do ID. Porque só fazendo isso é que Jesus voltará. E se eu e você não fizer, pode ter certeza que Deus vai mandar quem faça. Porque todo mundo tem missão. E se ainda estamos vivos é porque Deus ainda acredita em nós. Porque se não acreditasse, já teria vindo outro para fazer o que eu estou fazendo agora. E para fazer o que você também deve estar fazendo agora. Pense nisso. Se nós ainda estamos ouvindo essa mensagem,
é porque Deus ainda acredita em mim e você. Seja como indivíduo, seja como igreja. Portanto, adotemos a razão divina, a razão de sua palavra, e deixemos a nossa razão de lado. Porque é coisa da nossa experiência individual. É importante para nós, pode ser importante para muita gente ao nosso redor, e até para outras pessoas na história do planeta. Mas não é importante tanto para Deus como é a razão dele, que é absoluta e suprema, que é um remédio único que serve para qualquer organismo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Foi o Filho de Deus que disse que nele encontraríamos descanso para as nossas almas. Porque o fardo e o peso deles são leves e suaves. É muito claro esse assunto. E é só nele que encontramos razão suficiente, vida suficiente, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Obedeçamos a sua palavra. Sexto tema, a Bíblia. A palavra. Pense nisso. Que coisa mais linda, irmãos. Aqui novamente, de frente com esses fundamentalistas da época de seus dias, João 5, 46 e 47, Jesus chamando a atenção deles, que se vocês acreditassem realmente em Moisés, vocês creriam na minha palavra, no que eu estou dizendo. Mas como vocês não acreditam em Moisés, por isso faz tudo isso que vocês estão fazendo, pensam e agem da forma que vocês querem, implantam goela abaixo as suas razões, como que vocês vão chegar a acreditar em mim? Jamais! É o que Cristo está falando aqui. E a palavra que ecoa no megafone, no ouvido de cada fundamentalista que ainda atua dessa maneira hoje, nos nossos dias. Escute, pelo amor de Deus, esta mensagem e aplique, reflita, antes que seja tarde demais. E também João 7,48 tem uma outra lição grandiosa que se encaixa perfeitamente ao que ele disse à samaritana, lá no capítulo 4, verso 14. O que ele comenta no capítulo 7, verso 38, ele volta para os escritos antigos, das Escrituras, mostrando que as pessoas que acreditam nele, mostra isso lá no Antigo Testamento, neles, nos indivíduos que acreditam nele, se tornariam rios a jorrar. O que lá para a samaritana, ele disse que se você tomar dessa água que eu tenho para te dar, de si vai jorrar para fora, do peito de cada ser humano, vai jorrar para fora uma fonte inesgotável. É isso que Cristo quer mostrar, que é a palavra viva. Mas nas mãos de uma raça eleita, nas mãos de um convertido, e não nas mãos de um convencido que acha que está convertido e fica impondo regras goela abaixo no povo de Deus, oprimindo as ovelhas. Fariseu que não sabe fazer outra coisa quando sobe no púlpito a não ser maltratar as ovelhas. Ao invés de curar as ovelhas, ao invés de suprir a necessidade das ovelhas, de alimentar as coitadinhas que já sofrem tanto por um mundo tão mau que nós vivemos. A hora que sobe no púlpito, uma grande parte deles não se aguentam e não sabe falar noutra coisa a não ser de roupa indecente, de homem vestindo calça embalada a vácuo, de irmã com decote, com roupa curta e confusão, coisa que nunca fez parte, nunca compôs a história do cristianismo. Em nenhum sermão de Cristo. Que nunca compôs nenhum do sermão de Cristo. Todo o tempo ele estava alimentando as ovelhas. Falar sim, essas coisas, vai lá falar para quem você acha que tem que falar. Vai lá orar com ela, vai lá aconselhá-la. Você não é brabo? Não gosta de estar falando lá de cima para todo mundo de forma subjetiva? Vai lá falar na cara delas. Senta com ela. Mostra que você realmente é muito santo. O suficiente para poder ir lá dar um sermão nela pessoalmente. Para você ver o tamanho da pedrada que você vai tomar na ideia. Na primeira tentativa. Pense, irmãos. Se um pecador, se alguém mortal tem como tá chegando nos outros e tá lavando os outros de graça desse jeito, é com amor, irmãos, que nós vamos
juntar as nossas experiências e conseguir com amor orientar as pessoas, mas amando as pessoas e não querendo impor regras de comportamento goela abaixo, e principalmente usando o púlpito para isso, que é um lugar sagrado para alimentar as ovelhas e não de maltratar as ovelhas. Como que vamos esperar nascer no peito de um pregador ou de um membro de igreja uma fonte a jorrar palavra viva de salvação dessa maneira? Agora, se a gente olhar o Sermão da Montanha, dá para entender. Todos os sermões de Cristo dá para entender claramente. Porque tudo que ele ensinava era a palavra. Ele vivia a palavra, ele ensinava a palavra. Tudo muda de foco, de ótica, se olharmos para essa mensagem, meus amados. Que ele é a fonte da vida. E isso deve se tornar a fonte a jorrar de nós para fora também. E só uma mente renovada, que não conforma com a estrutura natural, com as tendências, com as tradições, com as experiências naturais dos mortais, que vai conseguir alinhavar esse viés que nos leva a ensinos que realmente alimente as ovelhas e aumente o volume das ovelhas, através do evangelismo e do batismo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema, um brasão vivo. No grande conflito, página 9, temos aqui uma orientação maravilhosa sobre isso. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como uma autoritativa e infalível revelação de sua vontade, da vontade de Deus. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. A Bíblia, a palavra escrita, de Gênesis ao Apocalipse, os livros que restaram para nós, que nós sabemos que aqui dentro está citado 22 que já sumiram, mas esses que sobraram com esses aqui, isso que a Pena Inspirada falou, que já tinha só esses no dia que ela falou isso, é a pedra de toque da nossa experiência religiosa. Não mudou. Nem os livros escritos pela Pena Inspirada pode ser colocado acima da Bíblia, mas debaixo da Bíblia, porque eles são apenas um óculos para ler a Bíblia. Não sejamos fundamentalistas a ponto de inverter isso. Todo o nosso fundamento está baseado na palavra. É assim que nós temos que ouvir, é assim que nós temos que viver e pregar e cumprir com a missão que o Senhor nos tem confiado. Santo Deus, perdoe, Senhor, através da tua multiforme misericórdia, perdoe nossas faltas, nossos pecados e erros que todos nós já cometemos na nossa experiência cristã, adoecidos muitas vezes pelo fundamentalismo, pelo fanatismo. Muito obrigado por ter curado todos que tu já curastes, como eu fui curado um dia e já vivi essa doença há muitos e muitos anos atrás e fui curado por ti, que te glorifico por isso e te suplico que tu continues essa obra maravilhosa, curando todos, como curastes Nicodemos no passado, curastes o apóstolo Paulo, também continues curando aqueles corações escolhidos, aqueles vasos escolhidos que tem na tua causa, que ainda estão adoecidos com esse fundamentalismo e com fanatismo, para que possam abraçar a tua causa de maneira urgente e cumprirmos com a missão que tu nos tens confiado. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E que a tua palavra escrita seja colocado como regra absoluta que dirija todas as doutrinas religiosas da nossa crença e da nossa fé. E nos capacite como instrumentos vivos nas tuas mãos, para que possamos realmente, urgentemente, cumprir com a missão que tu tem confiado a todos nós. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.